pessoal, tudo bem? Eu sou a Gena, faço parte do Grupo Share. Vamos falar sobre matriz de risco. Muitas pessoas têm me perguntado se pode utilizar a matriz de risco da NR3, que é embargo e interdição, para a elaboração da matriz de risco da NR1. Aí você deve estar se perguntando, e tem matriz de risco na NR3? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, você já deu aquela curtida? Não? Marca o joinha aí para me deixar muito feliz e promover o nosso canal. Se você é inscrito, que maravilha! Muito obrigada por acompanhar o nosso canal. Não é inscrito ainda? Então se inscreva agora e marque o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Aproveita, se você está se inscrevendo agora, depois de assistir esse vídeo, dá uma fuçadinha lá no nosso canal, que tem bastante conteúdo interessante para você. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, a NR1 e a NR3, elas têm sim matriz de risco. Tem? Tem. Na NR1, ela menciona que é importante você fazer a avaliação e a classificação de riscos. E como é que você faz isso? Através de uma matriz de risco. Na NR3, traz matriz de risco também. Só que é para questão de embargo e interdição, para que o auditor, ele verifique, ele tenha como referência o parâmetro do que ele encontrou no campo até a situação ideal. Então, é para ele fazer um comparativo entre o que está acontecendo na hora que ele está inspecionando e até a situação objeto, que, ou seja, é a situação real. Então, ele faz esse comparativo. É para isso que serve a matriz que está na NR3. Mas vamos dar uma olhadinha na NR1, que é a disposições gerais. Qual que é o objetivo da NR1? Antes da gente começar a falar sobre a questão das matrizes. Então, o objetivo da NR1 é estabelecer disposições gerais. Então, gerais, lembra, a NR1 é uma NR geral que vai complementar as outras NRs que são específicas. Tem termos e definições que vão te ajudar, mas o principal está aqui, ó, diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção. Então, a NR1 são diretrizes para te ajudar a implementar a parte de saúde e segurança e principalmente para a parte de prevenção, medidas de prevenção, a palavra-chave está aí. Já na NR3, que é embargo e interdição, o objetivo dessa norma é estabelecer as diretrizes para a caracterização do grave iminente risco, ou então grave iminente risco, a vida. E os requisitos técnicos, objetivos de embargo e interdição. Então, ela não é para prevenção. Então, lembre-se, a NR1, prevenção, e a NR3 não. A NR3 é punição propriamente dito, que é embargo, interdição, multa, sanções administrativas. Então, a NR3 vai trabalhar mais na parte de punição porque você deixou de cumprir algo. Então, perceba que isso já tem diferença. Nós trabalhamos sempre na parte de prevenção. Às vezes, as suas medidas preventivas falham e aí você tem um acidente. Mas nós queremos sempre trabalhar na prevenção e não sofrer as penalidades porque nós deixamos de fazer algo. Então, perceba que a diferença entre a NR1 e a NR3 já começa aí. A NR3, ela traz algumas tabelas, especificamente duas que são matrizes de risco e duas tabelas, uma sobre consequência e outra probabilidade. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na tabela 3.3. Aí você deve estar olhando para a tabela e falar assim, poxa, Janaína, mas isso é uma matriz de risco. É sim, é uma matriz de risco. Essa daqui, quando o risco é individual, ou seja, quando tem exposição individual. Eu vou mostrar outra tabela para vocês. Essa tabela 3.4 é quando você tem exposição de várias pessoas, ou seja, mais pessoas, né? Pode ser vítimas simultâneas, então você tem mais gente exposta àquela situação. Você perceba que ela é similar a uma matriz de risco, e é mesmo. Ela é uma matriz de risco, porque ela está associando a consequência e a probabilidade para que o auditor possa verificar a situação, fazer um comparativo entre a situação encontrada lá durante a inspeção com a situação objeto que é o que a norma pede. Então, ele faz essa comparação. Aí você deve estar se perguntando, mas se é uma matriz de risco, por que eu não adoto ela para a NR1? E aí tem um ponto na NR3 que menciona: a metodologia de avaliação qualitativa prevista nessa norma possui a finalidade específica de caracterização de situações
de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho, não se constituindo em metodologia padronizada para a gestão de riscos pelo empregador. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas tabelas, elas não são padronizadas para gestão de risco, mas isso não significa que não é uma matriz de risco, ela é uma matriz de risco. E aí você deve estar se perguntando, as tabelas da NR3 são matriz de risco? São matriz de risco. Então, respondemos a primeira pergunta, são matriz de risco, inclusive são até coloridas como as matrizes de risco. Qual das duas tabelas eu posso usar? Você pode usar as tabelas? Pode, desde que customizadas. Por que customizadas? E aí eu vou voltar lá. Perceba que essa parte aqui de baixo da tabela você não vai utilizar. E quando você faz para a matriz de risco para a NR1 para fazer avaliação e classificação dos riscos, você compara probabilidade e severidade. Nesse caso, ele fala de consequência. Então, se você quiser utilizar, você vai precisar adaptar a tabela da NR3. Eu recomendaria que você criasse a sua própria matriz de risco, ao invés de utilizar essa daqui. Mas você pode sim substituir a consequência por severidade, fazer o cruzamento com a probabilidade e aí você encontra a sua avaliação de risco e a classificação. Mas até você fazer como digamos, ficar costurando retalhos, por que você não cria a sua própria matriz de risco? Eu acho bem mais interessante, mas é possível utilizar desde que customizada. Eu posso usar as tabelas de consequência e probabilidade? Aí você vai falar, que tabela é essa de consequência e probabilidade? E eu vou mostrar para você agora na norma, na NR3, onde você encontra. Abrindo a NR3, então nós estamos olhando a NR3, que é embargo e interdição. Ele tem uma tabela, é a tabela 3.1, classificação das consequências. Essa tabela aqui é a tabela onde você classifica, ou seja, você cria categorias para consequência. Então, perceba que aqui ele criou para morte, severa, significativa, leve e nenhuma. Se você tiver curiosidade, o Grupo Share tem um vídeo sobre matriz de risco e nós mostramos também a classificação da severidade e da probabilidade. A diferença é que na NR3, em vez de chamar de severidade, ele chama de consequência. Mas você pode adaptar essa tabela para a classificação dos seus riscos aí. Aqui ele classifica a probabilidade, então perceba que tem a classificação de provável, possível e remota e tem a descrição. Você vai precisar criar isso para a NR1? Vai, porque você vai precisar, além de classificar as probabilidades, você vai precisar descrever para cada uma que você classificou, para você poder depois enquadrar as situações da empresa que você trabalha. Então, você pode utilizar essas duas tabelas, que é a 3.1 e a 3.2, pode, só lembre de customizar para a realidade aí da empresa que você trabalha. Então eu posso usar as tabelas? Pode sim usar as tabelas. Só lembre que na NR1, ao invés de chamar de consequência, a NR1 chama de severidade. Então você tem que fazer essa adaptação. Uma outra pergunta, gestão de risco é diferente de matriz de risco? É diferente. Gestão de risco é amplo, né? Então, são todos os programas, ferramentas, metodologias que você vai utilizar para fazer com que o seu risco seja reduzido, para controlar os seus riscos ou reduzir ou eliminá-los. E a matriz de risco, ela simplesmente vai classificar e avaliar. Então, perceba que a matriz de risco é um pedacinho da gestão de risco. É como se eu tivesse uma fatia enorme de pizza, de preferência portuguesa, que eu adoro. Mas é como se você tivesse uma enorme fatia de pizza. E a matriz de risco fosse somente uma fatia de toda a pizza, que é a gestão de riscos. Ficou mais claro assim para entender? Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Dúvidas e comentários? Deixa aí abaixo. Gostou muito do vídeo? Faz um comentário legal que eu terei o maior prazer em responder. Tem outros temas? Quer sugerir temas novos? Escreve aí para mim. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.